Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero meditar com vocês na palavra, Salmos 10. Então, abre aí a tua Bíblia em Salmos 10 e vamos ler juntos, tá? Espero que essa palavra sirva para alguém aí que precisa ouvir essa mensagem. Uma das coisas que a gente escuta, eu acho que vou tirar o óculos porque tá dando reflexo, né? Uma das coisas que a gente escuta, principalmente quem tá começando na caminhada, era uma coisa assim que eu sentia muita dúvida, né? Sobre interpretar algumas coisas da Bíblia, porque eram principalmente o Antigo Testamento, né? Culturas muito diferentes das nossas, palavras que eram usadas muito diferentes daquilo que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Então, o que eu sempre fiz? Eu leio. Aí, se tem alguma palavra que eu não entendo, eu vou pra internet e eu pesquiso o conceito daquela palavra. E às vezes, numa pesquisa rápida, nossa, me dá um estalo, entendi, sabe? Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje com Salmos 10. Vamos lá. A minha versão da Bíblia é NVI, tá? Então, daqui a pouco, alguma palavrinha que tenha na tua é diferente da minha. Eu tinha uma outra Bíblia que não era NVI, e aí eu sentia um pouco mais de dificuldade, e aí desde que eu comprei essa daqui, que vocês sempre me pedem onde que eu comprei na livraria Família Cristã, na internet, e eu gosto muito dela porque ela tem explicações, deixa eu mostrar, peraí, ela tem explicações sobre cada livro. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um livro pra mostrar pra vocês. Josué, daí diz o autor, os principais personagens, os locais principais aqui, Canaã, palavras-chave, conquista, promessa, a data que foi escrita. E aí aqui tem um panorama geral sobre esse livro. Alguma curiosidade, por exemplo, aqui, ó, Raabe, a prostituta, ajudou os israelitas a escapar do rei, porque a sua casa era construída no muro da cidade. Então, é bem interessante, tá? Mas, enfim, a minha Bíblia, então, é a NVI. Vamos lá. Salmos 10. Salmo 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Aqui, então, só dando uma pausa, a gente já começa a identificar que provavelmente o salmista ele estava vivendo o silêncio de Deus, que a gente também vive, né? Então, quando ele questiona por que estás tão longe, várias vezes, né, a gente sente isso, acho que todo cristão já passou por isso, pelo silenciar de Deus. Então, a gente começa a entender que o Salmo, ele vai decorrer em cima disso. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância, e amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus, em nenhum de seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Eu quero dar uma pausa para a gente falar a respeito disso. Muitas vezes a gente já se questionou, tenho certeza que tu também já se questionou, o porquê que a gente vê pessoas tão más prosperando tanto, né? E aí a gente vê pessoas tão boas sofrendo tanto. E uma coisa que eu aprendi é que da mesma maneira que Deus nos usa, existem pessoas que permitem que o diabo o use, né? Então o diabo ele também vai fazer a pessoa prosperar. Porque daí o que as pessoas vão pensar? Aquela pessoa lá, aquela figura que não é nada temente a Deus e que prosperou, que tá onde tá, eu quero ser igual a ela. E é o que a gente vê hoje na mídia, né? A gente vê muitos... vou dar um exemplo de cantores, né? Cantores que cantam músicas extremamente promíscuas, que incentivam o culto ao corpo, que incentivam a prostituição, que incentivam, né? Isso já tá tão natural na nossa sociedade, isso já tá tão enraizado, já tá tão... E aí a gente vê essas personalidades, dando palestra fora do país, ganhando milhões, sendo referência, tendo notoriedade, né? E é engraçado, olha como Satanás usa, né? A gente vê muitas dessas pessoas que tiveram essa notoriedade nacional, internacional,
que muitas vezes cresceram dentro da igreja, que contam sua história. Eu comecei dentro da igreja, eu comecei cantando no coral e tal. E aí as pessoas pensam, é de Deus. Deus que deu notoriedade para essa pessoa. E na verdade não. Satanás também faz isso, né? Justamente para que as pessoas, inclusive os cristãos que estão um pouco fracos na fé, eles olhem isso e eles mirem nisso, como se isso aí é que fosse o certo. Então aqui a gente vê que ele questiona, né, Deus, por que onde é que tá? Aqui, ó. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as suas leis, que faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo, nada me abalará. Então, essa pessoa, ela não tá nem aí pras leis de Deus. E, infelizmente, a nossa geração se caminha para isso, né? Eu tenho 28 anos. Na verdade, eu vejo a minha geração e a geração abaixo de mim, que se caminha exatamente para isso, mira nisso, né? Que isso aqui é o certo, que é isso que é o que prospera, só que mal sabem que nós cristãos, a gente vive nesse mundo não almejando esse mundo. As coisas que a gente faz aqui, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, eles não são para essa vida, porque a gente tem muita consciência, a gente tem muita noção de como que é a vida após a morte aqui nesse universo, na Terra, né? Então, a gente vive pensando, né? Não é almejando a morte, né? Uma vez até me questionaram, tá, então os cristãos, eles vivem almejando a morte? Não é isso. Mas a gente não se contenta com o que tá aqui, porque a gente sabe que não é... Aqui a gente vai ter um limite. A gente vai viver aqui nessa terra até certo ponto. Então, pode ser que pessoas que prosperam nessa terra, que, enfim, alcançaram altos patamares aqui, elas não vivam a vida eterna ao lado de Deus, né? Então, é isso que ele traz aqui nesses versículos. Aí ele colocou aqui, ó, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. É o que os ímpios falam, né? Ele, voltando um pouco à frase. Nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Continuando. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados e emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Só uma pausa. Eu quero ler de novo isso daqui com vocês. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados e emboscada mata os inocentes. O que eu entendo disso, tá? Pensando nessa questão que eu coloquei pra vocês do exemplo de cantores, e não só cantores, né? A gente vê atores, a gente vê pessoas normais também, não com essas posições, pessoas que têm profissões mais comuns. Mas eu quero trazer o exemplo de cantores, como eu já tinha mencionado anteriormente. Aqui fala que fica à espreita perto dos povoados e emboscadas mata os inocentes. Os inocentes são as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, sabe? Então essas pessoas, elas não têm noção da maldade que tem por trás da mensagem e do incentivo que aquela pessoa tá colocando pro inocente. Vocês conseguem entender isso? Então, e as pessoas, a palavra já nos diz, né, que as pessoas vão perecer por falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento é falta de realmente... Aqui, gente, né, nesse conjunto de livros, tem tudo o que a gente precisa para sobreviver. Tem todos os ensinamentos que a gente precisa. Nada além daqui a gente precisa. Então, a gente também vê pessoas, que leram no final do ano, um monte de gente postou, né, foto com pilhas de livros e tal. Ótimo, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. Mas muitas vezes nessa pilha de livros não tinha a Bíblia, que é o primeiro livro que a gente tem que ler todos os anos, o tempo inteiro, né? A gente pode ler esse salmo hoje, interpretar assim, daqui 2 semanas a gente lê de novo e Deus falar com a gente de outras maneiras. Então eu entendo que esses inocentes, que a palavra diz, é justamente essas pessoas que elas realmente acham que aquela pessoa veio de Deus. Mas a gente só conhece a verdade, e a verdade nos liberta, porque a palavra diz isso. A gente só conhece a verdade se a gente busca, se a gente lê.
E existem países que já estão matando pessoas por terem uma Bíblia em casa, por terem um aplicativo da Bíblia. E nós, cristãos, a gente sabe que tudo isso iria acontecer, a gente sabe o porquê que isso tá acontecendo, a gente sabe como é que vai ser o fim dos tempos, a gente já sabe de tudo isso. Mas tem gente que não sabe, tem gente que tá vivendo a vida, tipo, adoidado, sem ter ideia. Eu fico pensando, o que passa na cabeça dessas pessoas? O que vocês pensam que acontece depois que vocês morrem? Morreu, acabou? O que acontece? O que passa na cabeça dessas pessoas? Sabe? Eu acredito em reencarnação. Tá, da onde tu tirou que tu acredita em reencarnação? Alguém te falou? E da onde que essa pessoa... Eu fico chocada como as pessoas não têm essa sede de informação. E a nossa geração não tem essa sede de informação. Escuta uma narrativa e vai seguindo com essa narrativa, né? Então, por isso, quando eu falo aqui de feminismo, antifeminismo, quando eu falo a respeito da palavra, o meu objetivo é que vocês não fiquem com o que eu falo, é que vocês busquem. Porque quando a gente busca, é como se caísse uma venda dos nossos olhos. Quando a gente lê a palavra de Deus, é como se tirassem uma venda dos nossos olhos, que a gente andava assim, e aí de repente a gente começa a enxergar e a entender tudo, né? Vamos continuar, porque já tá em 11 minutos isso daqui. Onde é que eu parei? Peraí. Tá. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados e em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas das suas vítimas. Foi isso que eu li. Fica à espreita como leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado, fica de tocaia. Olha como eles estão espertos, né? As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Gente, pelo amor de Deus. Aí vem o clamor do salmista, né? Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Na verdade, é uma pergunta que ele fez. Por que o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada pedirás contas? E é aquilo, né? O que passa na cabeça dessas pessoas? Que o que eles fazem aqui, tipo, ninguém tá vendo, ninguém viu. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Ou seja, as pessoas que são usadas por esses ímpios se entregam a Deus. Claro que não todo mundo, né? Mas aqueles que se entregam a Deus, e é esse o clamor do salmista, né? Erga-te, levanta-te, Senhor, né? Essas pessoas que estão sendo usadas. Quebra o braço, olha só, presta atenção. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. E eu fiquei pensando, cara, quebra o braço? O que quebra o braço, né? E aí vem aquela questão de a gente não entender e ir atrás. O que significa quebrar o braço? Quebrar o poder, tá? Porque quando foi escrito tudo isso, que nem eu falei pra vocês, era uma outra linguagem, era outra cultura, era tudo diferente. Então a gente precisa interpretar. Então, vamos usar essa palavra, essa expressão quebre o poder. Quebre o poder do ímpio e do perverso. Pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. A gente pode entender esse versículo como uma oração e como uma profecia também, tá? O Senhor é rei para todo o sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Olha só. Tu, Senhor, ouves as súplicas dos necessitados. Nós cristãos, a gente já sabe quem é que vence no final, né? A Bíblia nos conta isso, como é que vai ser o final, quem é que vence no final. Então, a gente precisa levar essa boa nova, né? Pra quem ainda não conhece. Enfim, gente, tá acabando meu tempo aqui, é 15 minutos. Um beijo, espero que vocês tenham gostado.